Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e nessa aula de hoje nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre força magnética, ok? Na aula passada você estudou ali o que acontecia com cargas elétricas que se deslocavam no campo magnético. Havia situações em que existia uma força sobre elas e havia situações onde ela conseguia passar sem desvio, né? Aí você fala, nossa, mas é um conceito curioso esse, professor. A carga elétrica se desloca no campo e não acontece nenhum desvio de força magnética sobre ela, mesmo existindo campo magnético naquela região. Então, esses casos aconteciam, né? Mas havia outros casos onde a partícula passava, né, sobre o campo e ela ficava confinada ali num círculo. E havia um outro caso onde ela vai ter uma trajetória helicoidal, tá? Então nós vamos detalhar isso um pouco mais. Além disso, na aula de hoje nós falaremos sobre a força magnética atuante sobre um fio condutor, né? Sobre uma corrente elétrica. Tudo bem, pessoal? Manda na tela. Então olha aí os casos que serão estudados na aula de hoje, tá? Força magnética sobre cargas em movimento. Primeiro, segundo e terceiro caso de quando uma carga elétrica entra numa região de campo magnético. Força magnética sobre um condutor retilíneo, ok? Tudo vai ser detalhado. Então vamos lá. O conhecimento das forças magnéticas que atuam sobre partículas eletrizadas ou que agem em condutores percorridos por correntes elétricas permite a explicação do funcionamento dos motores elétricos, né? E os estudos das propriedades magnéticas da matéria. Então, dentro do motor elétrico, vai ter exatamente essa aplicação, né, de que você vai ter um movimento de carga e esse movimento de carga vai estar associado ao magnetismo, né, ao redor dele. Então, há uma relação aqui entre o movimento dessa carga e o campo magnético variável ao redor dele. E também a propriedade da matéria, se essa matéria ela é um material ferromagnético, paramagnético, diamagnético, né? Na aula passada a gente estudou isso aqui, né? Materiais ferromagnéticos, materiais paramagnéticos, materiais diamagnéticos. Então, assim, conforme esse material se comportava, né? À medida que ele se comportava diante de um ímã, diante de uma fonte de campo magnético externa, eu podia fazer essa classificação dele, né? Ah, esse aqui é um ferro magnético, ele se comportou dessa forma, teve um alinhamento. Vinha outro tipo de fonte. Esse aqui é um material paramagnético, ele vai ter um alinhamento mais ou menos, um alinhamento magnético mais fraco. E tinha aquele material que incidia o campo magnético sobre ele e ele criava um campo magnético oposto. Aí você ia ter um material diamagnético, ok? Então, assim, o conhecimento de força, né, ele está aplicado dentro do próprio conceito de motor, como também nessa classificação ou propriedade da própria matéria, tudo bem? Vamos seguindo? Olha só. Cargas elétricas em movimento originam campo magnético, tá? Então, quando elas entram em movimento, elas são fonte de campo magnético. Estando a carga elétrica em movimento em um campo magnético, haverá uma interação entre esse campo e o campo originado pela carga. Então aqui nós estamos falando, pessoal, de dois campos, tá? São dois campos distintos, tá? Dois campos distintos. A partícula entrou em movimento em uma região. O movimento dessa partícula já produz ao redor dela um campo magnético, tá? Então, cargas em movimento produzem campo magnético. Já é a produção de um campo. Mas ela entra numa região que também tem campo magnético, ok? Então são dois campos. E aí haverá uma interação entre o campo magnético que ela tem com o campo magnético da região ao qual ela vai adentrar, que ela vai chegar, tudo bem? Manda na tela. Essa interação manifesta-se por forças, né? Que agem na carga elétrica, denominadas forças magnéticas, tá? Então vai ser uma força de interação. Vamos seguindo. Considere uma carga pontiforme, né, Q positiva, movendo-se com velocidade v em um campo magnético uniforme, verifica-se experimentalmente que, se a carga se deslocar na direção paralela ao campo magnético B, ela não ficará sujeita à ação da força,
é aquele caso que a gente comentou. Se ela chegar assim, ó, né? Ah, aqui é V, né? Aí aqui é B, ó, aqui é B, ó, paralelo, né? Então, θ aqui, ó, 0 graus. Ah, chegou paralelo. Mas se ela chegar antiparalelo também, isso vai acontecer. Ó, aqui é V. E o B está para cá. Ah, formou 180 graus. 180 graus, isso, tá? Então, nesse caso, θ, 180 graus. Em ambos os casos, ó, ela vai ficar o quê? Não ficará sujeita à ação da força. Ou seja, apesar de ela possuir uma velocidade, apesar de ela estar numa região com campo magnético, ela ficará livre da força magnética, tá? Então, nesse caso aí, tudo bem. Vamos seguindo. Olha lá, ó. Perceba que o vetor V e o vetor B estão paralelos, ok? Quando o V é paralelo a B, nenhuma força age sobre a carga, tá? Então você anota, tome nota sobre isso, né? Tome nota. Ela vai passar pelo campo como se nada tivesse acontecido, tá? Nenhuma força vai agir sobre ela, tá? Quando a velocidade dela for paralela ao campo. Então não haverá aquela força magnética sobre ela, tá? Para desviar sua trajetória, ok? Vamos seguindo? Outro caso, se a carga se deslocar em direção perpendicular, né, ao campo, ela vai ficar sujeita ali a uma situação, porque a força magnética vai se comportar como uma força centrípeta, né? Então aquela força centrípeta aponta para o centro, não é isso? Então ela aponta para o centro. Força centrípeta aponta para o centro. Então ela vai ficar confinada em um círculo, ok? A força magnética vai confinar ela num círculo e ela vai ficar em movimento circular uniforme. Nesse caso, onde ela é perpendicular, né, a velocidade é perpendicular, eu vou ter que a força magnética vai ser uma constante de proporcionalidade que vai multiplicar o valor da carga, que vai multiplicar o valor da velocidade, tá? Então essa equação aqui vai ser válida quando você tiver o quê? Uma situação de perpendicularidade, ou seja, de 90 graus entre V e B, tudo bem? Vamos lá, manda na tela. Assim, você vai ter que a sua força magnética vai ser o campo magnético vezes a carga vezes a velocidade, né? Ou ainda você pode escrever ela de outra forma, né? Simplesmente colocando que o campo magnético B, vetor indução magnética, é a força magnética dividido pela carga multiplicado pela velocidade, tá? Como V é perpendicular a B, ou seja, forma 90 graus, você vai ter essa representação aqui, ó, né? O F, ó, força magnética para cima, né? O B para a direita, né? E o V meio que querendo sair da tela aqui, ó, certo? Essa representação é válida para uma carga positiva, tudo bem? Tem uma regrinha que é interessante aí, olha só, vem comigo aqui. Tem uma regrinha que é interessante aí, ó. Você vai pegar a sua mão esquerda, tá? Pega essa mão esquerda, aí você vai destacar 3 dedos aí, ó. 3 dedos, tá? O seu polegar vai ser a força, tá? O seu indicador vai ser o campo magnético e o seu dedo médio vai ser a velocidade, tudo bem? Então, deixa eu ver a melhor representação aqui, ó, tá? A melhor representação, força para cima, tá? B, campo, o campo indução magnética, B, e o V, velocidade. Agora pega a figura que está aqui, cadê a figurinha? Olha lá, ó. Pega a figurinha que está ali, ó. Olha lá, faz um paralelo aí com a figura, olha lá, ó. O F para cima, ó, o B para lá, ó, e o V querendo sair da tela, tá? Essa regrinha que eu estou mostrando é para você ver que normalmente a gente usa essas regrinhas para ter noção de para onde que a partícula está apontando, tudo bem? Vamos lá, pessoal, manda na tela. Quando V é perpendicular a B, a força magnética age perpendicular ao plano formado pelos vetores V e B. O que ele quer dizer com isso? É que esse vetor V e B estão no único plano, tá? E aí, formando 90 graus com o plano, está a sua força magnética. Se a carga se desloca em outra direção, né, em que V forma um ângulo θ qualquer, né, com a direção de B, a força magnética continuará perpendicular ao plano formado por V e B. Então, assim, mesmo que
a velocidade, né? Ela está formando um ângulo θ, ó, com B, tá vendo aqui? Então, nesse caso, ainda assim, a força magnética vai ficar formando 90 graus no plano que contém o V e o B. A carga se desloca formando o quê? Um ângulo θ em direção a B, tá? Então, aqui ele faz uma decomposição, vamos voltar aqui. Ele faz uma decomposição vetorial, deixa eu apagar isso aqui. Ó, esse aqui é o seu vetor V, velocidade. Esse vetor V, ele pode ser decomposto com uma parte aqui, mas essa parte aqui seria o V paralelo, tá? A componente do V que é paralela a B. E já sabemos que quando o V é paralelo a B, não vai existir força magnética. Então, essa componente pode ser ignorada. Mas a outra componente do V, que é esse aqui, é o V perpendicular, esse sim não pode ser ignorado, tá? Então, por isso ele está representado aqui. Nesse caso, ainda que ele não seja perpendicular, aqui, ó, ainda que ele não seja, o vetor V não seja perpendicular, a sua força magnética será perpendicular ao plano. Nesse caso, para o cálculo da intensidade da força magnética, devemos considerar a componente da velocidade na direção perpendicular ao campo, eu acabei de falar. Então, no triângulo, você vai ter que a velocidade perpendicular, da sua componente perpendicular, vai ser o vetor velocidade em módulo, multiplicado pelo seno do ângulo θ. De modo geral, pode-se concluir que a intensidade da força magnética vai ser força magnética igual ao campo B, vezes o valor da carga, vezes a velocidade perpendicular. Como a velocidade perpendicular é o valor da velocidade V, vezes o seno de θ, eu posso reescrever a equação, ó, dessa forma aqui, ó. Tá? Aí vem comigo aqui, vamos ver o que significa cada termo desse. O que significa cada termo desse aqui, ó, vamos lá. Ó, anota aí. Força magnética igual campo magnético vezes valor da carga vezes velocidade vezes seno do ângulo θ. Aí você fala, professor, o que é esse ângulo θ mesmo, hein? O ângulo formado entre a velocidade e o campo, tá? Então, tem dois vetores, velocidade V, campo magnético B. Então, o ângulo formado entre eles vai ser o seu ângulo θ, tudo bem? Vamos nessa, pessoal. Manda na tela. Vamos lá. O sentido da força magnética depende do sinal da carga em movimento. Tá? Lembra que eu passei anteriormente lá? Ah, e se a carga é positiva, vai para cima, vai para baixo? Então, assim, o sinal da carga influencia, tá? Para saber esse sentido da força. Para determinar o sentido da força magnética, quando a carga for positiva, utiliza-se a regra prática, né? Que denominamos como regra da mão direita número 2. Então aqui, ó, você vai estender a sua mão direita, ok? Estendendo a mão direita, o seu polegar vai indicar a velocidade, os demais dedos espalmados aqui vão indicar o vetor B, tá? E aí, formando 90 graus com a palma da sua mão, vai ser o quê? O vetor força magnética, tá? Então, essa daí é a regra da mão direita número 2, ok? Estendeu a mão direita, o dedo polegar, velocidade, os dedos aqui, ó, paralelos, vetor B, e perpendicular, né? A palma da sua mão, vetor força magnética. Aqui. Com a regra da mão direita, na regra número 1, aponte o polegar na direção e sentido em que a carga está se movendo, né? Isto é, ao longo da velocidade. E os dedos na direção e sentido do vetor B. O sentido da força magnética é aquele ao qual a mão daria um empurrão, tá? Então seria uma regra do empurrão. Se a carga for negativa, o sentido será contrário, tá? Então você anota aí, ó. Se ela for negativa, o sentido será contrário àquele dado por essa regra. Para não confundir com a regra número 1, né? Observe que as duas regras, o polegar aponta no sentido do movimento da carga ou da corrente elétrica. O empurrão fornece o sentido de B, na regra 1, e o sentido da força magnética, na regra 2. Olha lá. Ó. Então, temos uma representação aqui, ó, um fio, né, condutor, uma corrente elétrica ascendente aqui, ó, de baixo para cima, ok? E aí tu vai ter as linhas de indução, né? Aqui, ó, ao redor do fio. O O sentido dessas linhas de indução vão ser dados pela regra da mão direita, que é a regra
1, ok? Essa regra da mão direita é você pegar a sua mão direita, vem aqui comigo, vamos lá. Destacou a sua mão direita, ó, polegar para cima, deixa eu colocar assim, aí, melhor, tá? Ó, polegar para cima, né? Ó, corrente para cima. Fechou aqui, ó, o sentido de fechar os dedos aqui, ó, aqui, isso. O sentido de fechar os dedos vai te dar a orientação dessas linhas de campo. Então, essa aqui é uma das regras, ok? Agora, na outra figura, eu vou utilizar a segunda regra, né? Aí eu pego a mão aqui, ó, coloco os 3 dedinhos que eu mostrei para vocês, ó. Força, né, para cima, ó. Indicador vai ser o seu B e o dedo médio vai ser o seu V. Essa é uma possibilidade, tá? Essa é uma das regras. A outra possibilidade é eu pegar a outra mão aqui, ó. Pegar a outra mão, vamos destacar. O polegar, né, vai indicar o sentido da velocidade, os demais dedos o sentido de B, e a palma da mão vai indicar o sentido da força magnética, tudo bem? Então, por isso que ele chama aqui de regra número 1 e regra número 2. Vamos lá, manda na tela. Exemplo 1. Uma carga elétrica de menos 5 microcoulomb desloca-se com velocidade 6 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, na direção do eixo X da figura, formando um ângulo de 30 graus. Com o vetor campo magnético, de intensidade 4 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Os vetores B e V estão num plano XY. Letra A. Caracterize a força magnética que agirá sobre a carga. Então vamos lá. Ele está dizendo que o vetor V e o vetor V e B estão num plano XY. E ele quer, na letra A, caracterizar. Como que é essa força magnética? Me dê as características dela. É isso que ele quer. Então vamos lá. A força magnética apresentará as seguintes características. Primeiro, a sua direção vai ser dada como? Ela é o quê? Perpendicular ao plano formado entre B e V. Aí como esse B e esse V estão num plano XY, então ela vai ser perpendicular ao plano XY, tá? A sua direção vai ser determinada pela regra da mão direita número 2. Então, fazendo aí a regra da mão direita, vai ser o quê? O sentido, como que é negativa, a força magnética é orientada do observador para o plano, ou seja, entrando na tela, tá? Vai ser entrando na tela. E a sua intensidade vai ser calculada a partir dessa equação aqui, ó. Força magnética vezes valor da carga vezes valor da velocidade vezes o seno do ângulo entre B e V. Vamos lá, substituindo o valor do campo 4 vezes 10 a menos 4, o valor da carga 5 vezes 10 a menos 6, o valor da velocidade 6 vezes 10 ao quadrado, seno do ângulo, que a questão fala que é 30 graus, então seno de 30, tá? Substituiu, ficou o quê? 4 vezes 5 vezes 6 vezes 0,5. Aí você fala, de onde que apareceram esses valores? Vamos lá. O 4 vezes o 5 vezes o 6 e vezes seno de 30 graus é 0,5, tá? Aí, ok, deixa eu limpar aqui. Agora, olha só. Menos 4 aqui, ó. Menos 4, vamos lá. Menos 4. Aí, menos 6 mais 2, ok? Então, você vai ter essa expressão aqui, ó. Então, 4 vezes 5 vezes 6 vezes 0,5 deu 60. Agora, menos 4 menos 6 dá o quê? Menos 10. Menos 10 mais 2 dá o quê? Menos 8. Então, ficou 60 vezes 10 elevado a menos 8. Trazendo aqui a vírgula uma casinha para cá, para a esquerda, se ficou o quê? 6 vezes 10 elevado a menos 7 newtons, tá? Então, essa foi a sua força magnética. Na letra B, lançando-se a carga na direção do eixo Y, a nova força magnética terá o seguinte, vamos lá, a sua direção, se eu lançar ela em Y, vai mudar, né? Por quê? O ângulo que ela formava aqui antes era quanto? 30, né? Se eu lancei em Y, aqui é 30, então completando para dar 90, ó, tá formando quanto? 60. Então, vamos lá. A força magnética ainda vai ser perpendicular ao plano, isso não vai mudar. O seu sentido orientado do plano para o observador, ou seja, saindo da tela, e a sua intensidade, vamos ver aqui, a sua intensidade vai ser dada por essa equação. 4 vezes 10 a menos 4,
vezes 5 vezes 10 a menos 6, vezes 6 vezes 10 ao quadrado, vezes o seno do 60. Ou seja, o que mudou? O ângulo, né? Eu coloquei ela aqui para cima, ó. O ângulo agora é 60 graus. Ou seja, ficou 4 vezes 5 vezes 6, e agora surgiu esse novo valor aqui, ó, seno de 60, 0,866, tá? Essa multiplicação, vamos apagar aqui, essa multiplicação aqui, ó, né, resultou em 103,92. E as potências de 10, ó, menos 4, menos 6 e mais 2, resultou em quanto? 10 elevado a menos 8, tudo bem? Posso reescrever isso aqui? Faço um arredondamento de 103,92, vamos arredondar para 104. Aí faço um arredondamento, tudo bem? E desse arredondamento eu posso andar a vírgula duas casas. Então ficou 1,04, aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Ok? E aí fechou a nossa questão, essa é a B. Agora vamos ver como funciona o movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme. Considere uma carga pontiforme, ou seja, uma carga muito pequena, que pode ser representada por um único ponto, lançada em um campo magnético uniforme. Ou seja, o que era aquele campo uniforme? Um campo cuja direção, sentido e intensidade eram as mesmas, né? Em qualquer ponto que você pegar. Então ele é uniforme. Essa carga poderá descrever diversos tipos de movimento, né? Conforme a direção de sua velocidade e, consequentemente, da força magnética que nela atua. Então, pode acontecer muita coisa. Pode passar em linha reta, ser desviada para cima, para baixo, pode ficar em movimento circular uniforme ou ainda pode criar um movimento helicoidal. Aí tem cada caso, né? Cada caso é um caso. Se o V é paralelo a B, o que vai acontecer? Vamos lá. Nesse caso, θ igual a 0 ou 180, o seno, né, de 0 ou 180 dá 0. Portanto, a força magnética, ó, vai ser o quê? Igual a 0. Como a força magnética é nula, decorre que a velocidade permanece constante e a carga segue em movimento retilíneo uniforme, tá? Então, nesse caso, V paralelo a B, a carga continua em movimento retilíneo uniforme. Aí temos as duas representações, tudo bem? Ou seja, ela vai seguir com o valor da velocidade constante, tá? Então, a sua velocidade não será alterada e a direção e sentido da velocidade também não serão modificados, tudo bem? Segundo caso, a velocidade é perpendicular ao campo magnético. Nesse caso, quando eu falo perpendicular, eu quero dizer que entre elas é formado o quê? 90 graus. Nesse caso, o seno de 90 graus vale quanto? Vale 1. Seno de 90 é igual a 1. E, portanto, você vai ter essa equação aqui, ó. Força magnética é igual a vetor de indução magnética vezes carga vezes velocidade. Ou seja, a sua força magnética não é nula, tá? Nesse caso, ela não é zero. Sendo a força magnética perpendicular a V, decorre que a força magnética é a resultante centrípeta, né? Então, ela vai mudar apenas, detalhe aqui, ó, a direção da velocidade, tá? Então, nesse caso, o valor da velocidade não vai mudar, mas a direção, o sentido vai mudar, tá? Então, assim o módulo de V permanece constante e o movimento vai ser o quê? Movimento circular uniforme. Esse movimento é descrito por um plano que contém os vetores V, né, e força magnética, sendo perpendicular ao vetor B. Aí, ó, tem a representação, tá? Nesse caso aqui, à esquerda nós temos uma perspectiva, né? O vetor B está indo aqui, ó, atravessando, né? Vetor B. Nesse caso, eu tenho uma partícula positiva. Essa partícula positiva está formando 90 graus com o B e ela vai ficar confinada nesse círculo aqui, ó, tá? Vai ficar confinada nesse círculo aqui. Como eu disse, o valor da velocidade não vai mudar, mas a sua direção e sentido vai mudar. Porque como é um vetor, né? O vetor, ora ele está apontando para cá, ó, ora ele está apontando para cá, ora ele vai apontar para cá, ora ele vai apontar para cá, certo? Então está mudando a direção e o sentido. Mas o valor da velocidade vai permanecer constante. Significa que, nesse caso, a força magnética ela está apontando para o centro da trajetória, ela vai se comportar como uma força centrípeta, tá? Então, olha só, vamos aqui comigo.
uma força centrípeta, eu tenho alguma coisa girando aqui, ó. Tenho algo girando, girando, girando. Uma força centrípeta aponta para o centro, tá? Mas se ela aponta para o centro, não quer dizer necessariamente que esse objeto, essa partícula vai ficar girando mais rápido ou mais devagar. Nesse caso, ela só vai mudar a direção e o sentido do vetor. Ela ainda vai continuar com o mesmo valor de velocidade. Vou dar um exemplo. Se fosse ali 1000 metros por segundo, né? Ou 350 metros por segundo, não importa o ponto da trajetória, o valor da velocidade ainda seria, por exemplo, 1000 metros por segundo ou 350 metros por segundo, ok? Não iria variar o valor dessa velocidade, mas a sua direção e o seu sentido em cada ponto, com certeza, seria modificado, certo? Então, por isso, esse é o conceito de força centrípeta, tá? E nesse caso, a força magnética, sim, se comporta como uma força centrípeta, fazendo com que a partícula fique presa em um movimento circular e uniforme. Vamos nessa então, manda na tela. Seguindo aqui o raciocínio, assim o módulo de V permanece constante, né? E o movimento é circular e uniforme, tudo bem? Esse movimento é descrito num plano que contém os vetores velocidade e força magnética. Temos ainda a situação onde eu consigo calcular o raio, tá? Já que eu falei que ela vai ficar confinada numa trajetória, aí você fala assim, professor, mas tem como eu saber o raio da trajetória? Vai ser um círculo pequeno, vai ser grande, vai ser mediano? Então, dá para chegar nessa resposta. Simplesmente sabendo o seguinte, olha só, sabemos que, vamos lá, vem aqui comigo, vamos pensar matematicamente, vamos lá. Pensando matematicamente, olha aqui, ó, lá da lei de Newton, lá da segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então eu posso escrever desse jeito aqui, ó. A minha força resultante, nesse caso, é a força magnética. Então, força magnética é igual a massa da partícula multiplicada pela sua aceleração. Como nesse caso a aceleração da partícula é a aceleração centrípeta, então eu posso reescrever a expressão assim, ó. Massa da partícula multiplicado pelo valor da sua aceleração centrípeta. Qual é o valor da aceleração centrípeta? Lá do conteúdo do primeiro ano, lá, mecânica, aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado dividido pelo seu raio. Então eu posso reescrever a expressão assim, agora, tudo bem? Agora olha só, eu sei o seguinte, que se eu igualar a força centrípeta com a força magnética, eu vou ter essa expressão aqui, ó. Do lado esquerdo da equação, a força magnética é o quê? Campo magnético vezes carga elétrica vezes velocidade, certo? Isso é o lado esquerdo da equação, é a sua força magnética. Do lado direito da equação, eu tenho a força centrípeta, tudo bem? Aí você fala, ah, professor, tem alguns termos aqui em comum, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho V aqui e do outro lado também tenho V. Eu posso cortar isso aí? Eu posso simplificar? Posso. Então, a minha intenção com esse cálculo aqui é isolar uma variável chamada raio. Então, eu vou isolar o raio, certo? Algebricamente, eu vou fazer tudo o que for possível para isolar esse raio. Vamos na tela, vamos ver isso algebricamente, como fica. Então, olha só. Dessa expressão aqui, ó, eu tenho V, né? E tenho V quadrado aqui. Dá para fazer um rearranjo, tudo bem? E desse rearranjo, eu vou isolar o R, eu vou ter que o meu raio dessa trajetória vai ser equivalente, vai ser igual à sua massa multiplicado pela velocidade, ok? Dividido pelo campo magnético B e multiplicado pelo valor da carga. Então, com essa equação aí, me permite chegar no valor do seu raio, né, da trajetória. Vamos lá. Sabendo do raio, né, e da velocidade, eu consigo calcular o período, ou seja, aquele tempo necessário, né, para ele dar uma volta. Então, esse assunto aqui você já estudou também lá em mecânica, quando você estudava movimento circular uniforme, o tempo para completar uma volta, como é que era o nome? Período, tá? Então, sendo o tempo t o período, o intervalo de tempo que corresponde a uma volta completa, você vai ter o seguinte, a velocidade vai ser o seu deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, tá? Uma velocidade média. Sabendo que numa circunferência, o deslocamento
pode ser dado pela equação do perímetro da circunferência. O que é o perímetro? É 2 vezes o π vezes o raio da circunferência. Então, você vai ter 2 vezes o π vezes o valor do raio da circunferência, tá? E aqui embaixo, no lugar do ΔT, o tempo necessário para uma volta é o período. Então, eu coloquei 2πr dividido pelo período. Eu posso reescrever essa expressão agora dessa forma, isolando o período e passando a velocidade aqui dividindo, eu vou ter a expressão 2 vezes π dividindo pela velocidade, vezes a massa, vezes a velocidade, que divide por B, campo magnético, que multiplica por Q, que é a carga elétrica. Faço um rearranjo, corto velocidade e corto velocidade, e vou ter a expressão que o período, o tempo necessário para uma volta, vai ser 2 vezes o π vezes a massa, que vai dividir pelo campo magnético, que vai multiplicar pelo valor da carga elétrica, tá? Então, essa expressão, ela te dá o período, tá? Então, se você conhecer essas variáveis aqui, você vai encontrar o período. Agora, uma coisa interessante aqui, perceba que esse período não depende da velocidade. Ah, não, professor, não. Se a partícula chegar mais veloz, menos veloz, não vai influenciar no período, tá? Se ela vai girar mais rápido, se ela vai girar menos rápido, não vai influenciar. Se ela chegar mais lenta, ou se ela chegar mais rápida no campo, ela vai ter um período de rotação. O que vai influenciar é o que, pessoal, na verdade? A intensidade do campo magnético, a massa da partícula e o módulo da carga da partícula, tudo bem? Logo, o período não depende da velocidade. Tudo bem? Manda na tela. Vamos seguindo? Terceiro caso. A velocidade é lançada oblíqua a B, tá? Oblíqua. A velocidade V pode ser decomposta segundo as direções, né, de paralela a B e perpendicular a B. E aí você vai fazer uma soma vetorial. Nesse caso, sendo a componente V1, a carga tende a executar um movimento retilíneo uniforme na direção de B. E no segundo caso, V2, tende a executar um movimento circular uniforme em um plano perpendicular a B. O resultado da composição desses dois movimentos uniformes é um movimento helicoidal uniforme. A trajetória descrita é uma hélice cilíndrica. Ou seja, nesse caso aí, em que a partícula é lançada oblíqua, né, inclinada no ângulo θ, inclinada no ângulo θ aqui, né, foi lançada inclinada, ou seja, ela não é nem paralela, nem antiparalela e nem perpendicular, tá? Atenção aqui, Paralelo, aí é uma situação. Antiparalelo, outra situação. Perpendicular, outra situação. Mas agora aqui, oblíqua, inclinada, né? Então, se ela for lançada inclinada, vai ser criada uma situação aí. Como a velocidade dela vai ser decomposta em duas, uma componente da velocidade na direção do campo, paralelo, e a outra componente da velocidade perpendicular a ele, você vai ter duas situações. Você vai ter um movimento retilíneo uniforme naquela mesma direção e sentido, mas tu vai ter um outro movimento que vai ser o quê? Circular. Se você combinar um movimento retilíneo uniforme com um movimento circular, perceba que você vai ter uma trajetória formada no ar, que é uma hélice, tá? Então é um movimento helicoidal, aqui é um movimento helicoidal, ou seja, ele vai girando como se fosse um ventilador. Você liga o ventilador e coloca ele em movimento aqui, Colocou o ventilador em movimento, então ele vai traçar uma trajetória helicoidal, tudo bem? Manda na tela. Aí, tá? Temos a representação aqui, uma combinação vetorial das duas velocidades. Você vai ter essa trajetória aqui, helicoidal. De modo geral, como a força magnética é sempre perpendicular a V, isto é, a força magnética é resultante centrípeta, o movimento é sempre uniforme, a trajetória da carga depende do ângulo formado entre V e B. Ou seja, a trajetória vai depender do ângulo que se forma entre a velocidade e o campo magnético. Tá? Quando V é oblíqua a B, ou seja, quando a velocidade ela forma esse ângulo θ aqui oblíquo ao campo magnético, a trajetória é uma hélice cilíndrica.
Vamos lá então, pessoal. Exemplo 2. Um elétron, né? Um elétron é o que? Uma carga negativa. Com a energia cinética de 10 electrovolts, penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme de intensidade 10 elevado a menos 4 Tesla. Aí ele fala aqui, né? Dados do elétron. Ele fala que o módulo da carga do elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. A massa do elétron é de aproximadamente 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. E ele também informa que existe uma correspondência entre a unidade electrovolt e a unidade joule. Ele fala o seguinte: 1 electrovolt equivale aproximadamente a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Tudo bem? Aí vem a pergunta. Calcule em joules a energia cinética do elétron depois que ele penetra no campo magnético. Ok? Aí você fala, nossa, essa questão está um pouco mais complexa, né, professor? Mas vamos fazer no passo a passo. Vamos lá. Consideremos que o campo magnético uniforme seja perpendicular ao plano da figura e orientado do plano para o observador, ou seja, saindo da tela. No elétron, agirá a força magnética com as seguintes características. Primeiro, direção perpendicular a V e B, portanto, contida no plano da figura. Sentido determinado pela regra da mão direita, número 2. Então, a sua intensidade vai ser dada por essa equação, né? Campo magnético vezes o valor da carga, vezes o valor da velocidade, vezes o seno do ângulo. Como 90 graus, o seno de 90 graus é igual a 1, aí esse termo aqui acaba sumindo. Então, você vai ter que a força magnética é igual ao campo magnético vezes o valor da carga vezes o valor da velocidade. Essa força muda apenas a direção da velocidade v do elétron. A força magnética é perpendicular à trajetória e ela não realiza trabalho. Portanto, pelo teorema da energia cinética, a energia cinética do elétron, ao penetrar no campo, permanece constante. Ou seja, nesse caso, ele não vai ser adicionado energia no elétron, não vai ser retirado energia no elétron, porque o campo magnético aí não realizou trabalho, ok? Olha só, a trajetória, ó, negativa, né? Vetor velocidade, certo? Tangente à trajetória, força magnética apontando para o centro como uma força centrípeta. E aí nós temos o seguinte, aqui ó, a sua energia cinética é 10 electrovolts, mas como 1 electrovolt é 1,6 vezes 10 a menos 19, então é só multiplicar, né? A energia cinética vai ser 10, que vai multiplicar 1,6 vezes 10 a menos 19 do joules. Aí, aqui, esse 10 aqui tem 1 como expoente. 1 menos 19 dá quanto? Menos 18. Então ficou que a energia cinética do elétron 1,6 vezes 10 a menos 18 joules. Tudo bem? O que nos leva à letra B. O elétron descreve uma trajetória circular de raio R, cuja velocidade pode ser determinada, já que nós sabemos que a energia cinética, isso aqui é lá do primeiro ano, aqui, ó, energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Como a energia cinética é 1,6 vezes 10 a menos 18 joule, e a massa é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas, nós podemos utilizar essa equação aqui, isolar a velocidade, certo? E vamos ter o seguinte, a velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes a energia cinética dividido pela massa. Então ficou 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 18, dividido pela massa, 9,1 vezes 10 a menos 31. Com isso, ó, fazendo a multiplicação aqui, né? E esse resultado dividindo pela massa, você vai obter 3,5 vezes 10 elevado a 12. Agora, para assumir esse 2 aqui, ó, eu vou ter que jogar uma raiz quadrada do outro lado, do lado direito. Então ficou que a velocidade é igual a raiz quadrada de 3,5 vezes 10 elevado a 12, que vai dar aproximadamente 1,9 vezes 10 elevado a sexta, né? Metros por segundo. Olha só, o raio da trajetória, então, pode ser dado por raio igual massa vezes velocidade, dividido pelo campo multiplicado pela carga. Nesse caso, a massa é 9,1 vezes 10 a menos 31,
a velocidade 1,9 vezes 10 a sexta, o campo 10 elevado a menos 4 e o valor da carga 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem? Aqui, multiplicando aqui, ó, né, os expoentes aqui, somando os expoentes e multiplicando esses coeficientes aqui, ó, vamos ter essa expressão, menos 31, mais 6, mais 19, mais 4. Ok? Que vai dar menos 2 como expoente. 9,1 vezes 1,9 dividido para 1,6, você vai obter 10,8. Trazendo a vírgula aqui, duas casas, uma, duas, você vai ter que o raio vai ser 0,108 do metro. Ok? Que pode ser aproximado ou arredondado para aproximadamente 0,11 metros. Que pode ser reescrito ainda como aproximadamente 11 centímetros. A força magnética sobre um condutor retilíneo. Nesse caso, se eu tenho um fio ou um condutor retilíneo, ele também sofrerá uma força magnética, né? Porque ele está num campo magnético, está sujeito a esse campo, né? Formando um ângulo θ com o campo B. Então aqui eu tenho a representação de um fio, esse fio tem uma corrente elétrica, formando um ângulo θ, né, com o B. Sobre esse fio, pela regra da mão direita aqui, a regra do empurrão, sofrerá o quê? Uma força magnética. Como ΔQ é a carga que vai ser transposta pela corrente I, e ela vai levar um certo intervalo de tempo ΔT, podemos escrever essa carga como uma corrente vezes o tempo. A força magnética, então, pode ser escrita como o produto do campo magnético pela carga, pela velocidade e o seno do ângulo formado entre eles. Com isso, obtemos que a força magnética vai ser o campo magnético vezes a carga, vezes a velocidade, vezes o seno formado entre eles. Podemos reescrever a expressão da carga como o produto da corrente pelo tempo. Nesse caso, existe uma relação da velocidade com o quanto que ele anda, o quanto ele se desloca e o certo intervalo de tempo. Reescrevendo isso, você vai obter que a sua força magnética vai ser o produto do campo magnético pela corrente elétrica, pelo comprimento do fio condutor e o seno formado, do ângulo formado entre essa corrente, né, e esse campo. Se o sentido convencional da corrente elétrica é o mesmo do movimento da carga positiva, podemos utilizar para determinar o sentido da força magnética, a regra da mão direita número 2. Trocando-se a velocidade por I. Observe que a força magnética tem direção perpendicular ao plano, né, e é indicado pela direção da corrente. Então aqui temos uma representação. Corrente elétrica, campo magnético e força magnética, né, pela regra do empurrão ou a regra da mão direita. Vamos ao exemplo 3. Um condutor reto de comprimento 40 centímetros é percorrido por uma corrente de intensidade 6 amperes. O condutor está totalmente imerso em um campo magnético uniforme de intensidade 5 vezes 10 elevado a menos 4 e forma um ângulo de 30 graus. Caracterize a força magnética que atua sobre o condutor. Nesse caso, olha só, a força magnética que atua no condutor terá as seguintes características. Direção perpendicular ao plano, formado entre B, né, e I, ou seja, entre o campo magnético e a corrente, e o sentido vai ser dado pela regra da mão direita, número 2. O seu comprimento, 40 centímetros, pode ser reescrito como 0,4 metros, tudo bem? A sua corrente, 6 amperes, o seu campo, 5 vezes 10 a menos 4. Substituindo na equação, né, campo vezes corrente vezes comprimento e seno do ângulo, substituindo na equação, eu vou ter 5 vezes 10 a menos 4, vezes 6, vezes 0,4, vezes 0,5, que é o seno de 30. Fazendo essa multiplicação, eu vou obter 6 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Tá? E aí, exemplo 4. Um condutor reto e horizontal de comprimento 0,20 metros e massa 30 gramas, percorrido por uma corrente de intensidade 20 amperes, encontra-se em equilíbrio sobre a ação de um campo magnético de indução B e de campo gravitacional G, conforme a figura. Adote a gravidade como aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade do campo B e o sentido de I. As forças que atuam no condutor são o quê? São a força-peso e a força magnética. Estando o condutor em equilíbrio, concluímos que a força magnética tem a mesma direção do peso, sentido contrário à mesma intensidade. Então,
Fazemos aqui, igualamos a força magnética com a força-peso, tudo bem? Força magnética igual a força-peso. Igualando as duas equações, olha só, eu vou substituir aqui, ó, o B eu quero descobrir, a corrente é 20, o comprimento 0,20, o seno entre eles 90 graus. A massa 0,03 multiplicado pela gravidade, que vai ser 10. Dessa equação, podemos ter que o B vezes 4, o resultado dessa multiplicação, será igual a 0,3. Passando esse 4 dividindo, obteremos que o campo B vai ser o quê? 0,075 Tesla. Ok? Que pode ser reescrito como, você vai andar aqui uma, duas casas, 7,5 vezes 10 a menos 2. E o exemplo 5, o quadro condutor da figura, né, 2 metros por 1 metro, está imerso num campo magnético uniforme de intensidade 3 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. Se nesse quadro circula uma corrente de 5 amperes, calcule o momento de rotação que ele fica submetido. Determinamos de acordo com a regra da mão direita número 2, os sentidos das forças magnéticas. Observe que os condutores paralelos a B, as forças magnéticas são nulas. O quadro fica sujeito a um binário do momento, tá? Então, ele vai representar aqui, ó, força magnética entrando na tela, força magnética saindo da tela, né? Porque aqui a corrente elétrica está subindo e aqui a corrente elétrica está descendo. Nesse caso, o momento, né, vai ser dado pela força magnética vezes essa distância d. Posso reescrever isso como campo magnético vezes corrente vezes comprimento do condutor, seno de θ e a distância d. Ok? Como aqui eu tenho seno de θ, vai ser 90 graus. Posso reescrever. Substituindo os valores, 3 vezes 10 a menos 2, vezes o 5, vezes 1 e vezes 2, tá? Substituição de d. Vou obter que esse momento vai ser 30 vezes 10 a menos 2, que eu posso escrever como 3 vezes 10 a menos 1, que ainda eu posso escrever como 0,3 newtons metro. Esse aí foi o momento, né, da força. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre bastante conteúdo, bastante conceitos. Falamos aí sobre o momento da força, falamos sobre a força magnética, sobre diversas partículas, as trajetórias que elas poderiam ocupar no espaço, de acordo com a forma com que elas entravam ali no campo magnético. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal, e tchau, tchau!